Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! Para você que está entrando nessa aula agora e perguntando o que a Débora está falando, que ela não tem nada contra o tufo. O que ela está falando que o tufo não é o vilão? É isso mesmo que vocês estão vendo. E para você também que está entrando aqui nessa aula, entrou no mundo dos cílios, está achando que é muito difícil o processo, o método, calma, que já já você passa por todo esse processo e você vai ver que vai valer muito a pena, tá bom? Então continue, não vai pro método mais fácil, porque nem sempre o método mais fácil é o correto, ok? Para quem não me conhece, eu sou Débora Alves, CEO da Dinastia Leste. Tenho mais de 3 anos e meio de experiência, tenho mais de 16 certificações entre elas nacionais e internacionais. E o meu intuito aqui é te ajudar falando tudo sobre extensão de cílios. Temos aulas aqui toda semana falando tudo sobre extensão de cílios. Vamos começar primeiramente falando sobre os tufos. Primeiramente, o que é tufo? Tufo é feito de um material chamado PPT, tá? Ele é um tipo de plástico, vou apresentar aqui pra vocês, tem esse modelo, né? Tá vendo a base desses cílios como é que é? Bem quadrada mesmo, tá? Como que utiliza ele? É bem difícil utilizar ele sem colar um no outro, né? Temos aqui também esse aqui, que a base dele já é um pouquinho diferente, tá vendo? Ele é um nozinho, mas dá pra perceber que ele é bem plástico mesmo. Olha, consegue ver o brilho? É isso aí. Esse cílios, ele é feito de PBT. Mas, Débora, você já falou também que os cílios naturais é feito de PBT. Os cílios que a gente utiliza... Cílios naturais não, desculpa. Os cílios que utilizamos para fazer a extensão de cílios. Porém, os cílios da extensão de cílios, ele tem outros componentes. Deixa o fio um pouco mais maleável, mais macio e tudo mais. Já esse aqui é PBT puro, é um plástico puro, tá bom? Ele deve ser usado por maquiadores. Os maquiadores utilizam eles na maquiagem, para substituir os cílios postiço. Usado naquelas clientes que não se adapta com aqueles cílios postiço inteiro, tá? Que tem aquela arte dura. Algumas marcas têm uma arte um pouco mais, aquela base um pouco mais flexível, né? Já o tufinho, ele como ele é em pedacinhos, tá vendo? Ele facilita a aplicação e adaptação daquelas clientes. Geralmente, quem procura o uso do tufos, né? Os maquiadores utilizam muito naquelas clientes que estão numa procura de uns cílios que seja rápido, né? E que seja para uma ocasião especial. Por exemplo, uma formatura, um casamento, um evento, tá? Pessoas que não se adaptam com aqueles cílios inteiro. E eu recomendo, se a cliente quer um cílios rápido, quer um cílio só para um evento, só para um dia, eu recomendo que utilize sim os tufos, tá? Mas, gente, a Débora tá falando, a Débora tá doida. Pra gente usar tufo, não é pra você utilizar tufo na sua cliente, calma. Eu estou falando, explicando tudo sobre esse material e te explicando também que ele não é um vilão, tá? Ele é só um produto, ele fica aqui paradinho, ele não anda, ele não mexe, ele não vai direto pro olho da sua cliente, ele tem que ser pego pela uma pessoa, ser utilizado em uma cola e tudo mais. Eu tô explicando pra vocês, calma que eu já vou chegar lá. Não tem problema algum você pegar o tufo e utilizar com essa cola aqui. Que cola é essa, Débora? Cola de látex. O problema não é que o tufinho é o vilão. O problema é qual cola você utiliza para colar ele, ok? Vamos começar falando com qual cola deve ser usado. Aqui é uma cola de látex, tá em inglês ela, mas tem várias colas. Essa aqui é uma cola de cílios postiços comum, serve para colar aqueles inteiros, né? E serve para colar esse daqui, os tufinhos. Por que muitas pessoas preferem colar o tufinho para esses eventos e tudo mais? Os cílios postiços, quem já usou sabe, eu já usei muito, tá? Antes eu era aquela louca que para ir na padaria eu ia e colocava os cílios postiços, mas eu colocava um mais naturalzinho, porque hoje no mercado as pessoas estão colocando aqueles bem grandes, mas cada um tem o seu gosto, né? O cílios postiço, quem nunca foi pro rolê, pra festa, pra balada, pra formatura, e o cílios acabou saindo aqui nos cantinhos. Sempre é difícil colar os cantinhos. O bom do tufo é que
como ele vem em pedacinhos, assim, fracionados, além de você conseguir dosar o volume, é fácil de você conseguir aplicar no cantinho interno e no cantinho externo, para que dure o evento todo, entendeu? Presta bem atenção no que eu tô falando. Ele é indicado para ser colado com cola de lastex e é por isso que os profissionais da maquiagem indicam o uso dele. Essa cola aqui faz que os tufinhos, né, usado para maquiagem, tenham uma durabilidade aí de 3 a 8 horas. Depois do evento que a cliente depois que ela chegou do evento, é só retirar com algum demaquilante, fazer a higienização dos olhos e tá tudo bem, tá? E no outro dia segue a vida. Usando ele com essa cola, usando ele dessa forma que eu acabei de explicar para vocês, não danifica os cílios naturais da sua cliente, tá? O que não pode é você utilizar os tufos, seja ele de seda ou não seda, com cola de extensão de cílios. O tufinho, ele foi feito para maquiagem, tá? Para maquiagem, para ocasiões especiais, para aquelas clientes que quer ter cílios, mas quer tirar, que opta por cílios rápido, por cílios postiços, para depois da festa ela chegar e arrancar tudo. Já o fio de extensão de cílios, a cola da extensão de cílios, eles foram feitos para durabilidades maiores, tá? Geralmente, o adesivo, ele tem uma vida aí, né, uma duração aí de 4 a 7 semanas, tá? Por que que você não deve utilizar o tufinho com a cola à base de cianoacrilato? Aqui dentro tem cianoacrilato, tem PMA, tem formaldeído, tá? E outros componentes mais. A gente tem uma aula aqui completa de adesivo, depois vocês correm lá e vai ver que tá muito, para não falar palavrão, tá muito incrível. Depois você corre lá e vai ver essa aula porque tá imperdível, tá? Vamos comparar as duas colas. Essa cola foi feita para durar entre 4 a 7 semanas, essa daqui de 3 a 8 horas. Essa daqui tem formaldeído, essa aqui só tem lastex, água, é a base de água, tem uma fragrância aqui para dar um cheirinho, celulose, que eu não sei o que é, e um tal de sódio DCD. Dá pra perceber que é uma base de água, então que é uma coisa que não pode danificar os cílios da cliente. Já essa daqui, se você utilizar com o tufo, vai danificar os cílios da cliente, que a gente já vai falar sobre isso. Então, essa aqui é a cola que deve ser utilizada, tá bom? Se você utilizar com isso aqui, os cílios da sua cliente vai colar um no outro, tá? Vai colar um no outro, porque a base dele é muito grossa. Dá pra perceber que a base dele é tão grossa, imagina mergulhando ele no adesivo, que eu vou mostrar pra vocês agora. O tanto de adesivo, o tanto de cola que ele vai puxar. Pra dar uma alergia, uma irritação no olho da cliente com excesso de cola por causa dessa base grosseira, é daqui pra ali. E como a base dos tufos é grossa, mesmo você fazendo isolamento, esses dias eu vi aqui na internet, a pessoa falando, as pessoas falam que tufo é colado na pele, não é. Ela mostrou a distância que ela tava colando, beleza, a distância tava ok. Porém, mesmo se ela estivesse fazendo isolamento, o que é isolamento? É separar um fio natural do outro e manter apenas um no meio da pinça para fazer a aplicação. Mesmo se eu fazer o isolamento, como essa base é grosseira, de qualquer jeito vai dar stick, porque é stick quando um gruda no outro. Independente se eu fazer isolamento ou não, ele vai grudar. Porque além dessa base puxar muito adesivo, vai grudar nos cílios vizinhos e não vai respeitar as faces dos cílios. Pra quem não sabe, os cílios natural tem fase anágena, catágena e telógena. A fase anágena é uma fase que os cílios estão babies ainda, estão pequenos, são um pouco mais fraquinhos. Catágena é a fase de preparação para o repouso, que ele já está ali nos cílios médios. E o telógeno é quando o cílio já está um pouquinho maior, mas já chegando no final da vida dele. Onde ele já se solta do bulbo, da raiz, fica ali só preso à pele e qualquer hora vai nascer outro naquele mesmo bulbo, outro fio na fase anágena e vai empurrar ele e começa todo o ciclo de novo. O que pode acontecer, Débora, se eu utilizar o tufinho com cola de cianoacrilato?
Como eu não tenho como respeitar a fase dos cílios, fazendo o isolamento, colar um por um, que a técnica de fio a fio a gente vai colando um por um, separando do outro, a técnica de volume brasileiro também, e também a de volume russo, vai colando cada fiozinho em um fio natural, a gente não consegue respeitar essas fases com o tufinho, por causa da base dele é muito grossa. O que é que pode acontecer? Se você colar no fiozinho do lado, que tá em outra fase, possa ser que ele puxe o outro na hora de cair. Porque se vocês já fizeram um tufinho, eu falo isso, gente, eu tô falando aqui, porque pra quem não sabe, tem a minha história toda aqui no canal também, depois vocês vão olhar. Meu primeiro curso, meu primeiro conhecimento com cílios foi com tufinho, que me ensinaram a colar com a cola de cianocrilato, tá bom? Então, o que eu tô falando aqui, eu sei, eu vivi na prática e eu vi de perto, tá? E não é que eu não sabia falar, porque vai que uma pessoa que trabalha com tufinho fala assim, é que você que não sabia trabalhar e as técnicas de tufo mudaram. Gente, não mudou, continua a mesma coisa, tá? Continua a mesma coisa, posso ser que inventaram os materiais um pouco mais, mas pelo que eu vi, eu acabei de comprar esse tufinho agora, pra mostrar pra vocês, que eu não uso, como eu não uso, eu não tinha aqui, tá bom? A técnica continua mesmo, tá? O tufo veio meio... As pessoas que utilizam tufo na extensão de cílios, eles utilizam de uma forma para substituir técnicas mais volumosas, tipo como o volume russo, né? Porque como o fio a fio é só um fio, ele vem uns fenzinhos, né? Assim, uns tufos montados para substituir aqueles fens. Por quê? Os fens, ele demora muito para ser montado. Existe uma prática, iniciante quebra a cabeça com ele. Então, o tufo, inventaram usar o tufo com cianocrilato para substituir, mas eu não recomendo, ok? Você utilizando a cola de cianocrilato, você vai forçar uma alopecia. O que é alopecia? De tanto ficar arrancando aqueles cílios de lá, mas arrancando como, Débora? A pessoa vai puxar os cílios? Não. Vamos imaginar que aqui sejam 3 cílios naturais, tá? E eu venho aqui com um tufo e colo em cima deles. Esse aqui tá em uma fase, que tá menor, esse aqui tá em outra fase e esse aqui tá em outra fase. Vamos imaginar que esse aqui tá na fase telógena, o de cá na fase baby, né, a catágena, a anágena, e esse aqui na catágena, que é a fase de preparação para repouso. Eu colei o tufo nesses 3. Esse aqui que tá na fase telógena, que é sempre os fios maiores, tá? Ele já tá ali se repousando, já se soltou do bulbo, já tá pronto para cair. Aí vem o outro aqui debaixo dele e começa a empurrar ele, tá? Que é outro fio na fase anágena, fios baby. E começa a empurrar ele. Quando ele se solta daqui, da raiz, da pele, ele vai levar esse que tá na fase ainda anágena, que é um baby, um pequenininho, e esse aqui que tá na fase catágena, que não tem nada a ver. Então, ele vai forçar uma queda do fio antes da fase, tá? Antes de se completar toda a fase. Então, por isso que pode dar alopecia. A mesma coisa da sobrancelha. Pessoas que querem fazer sobrancelha em casa, não fica puxando sempre o fiozinho naquele mesmo lugar e a pessoa fala, a pessoa tirou minha sobrancelha errada e nunca mais cresceu. É isso que acontece também nos cílios, tá bom? O ciclo tanto da sobrancelha e tanto dos cílios, eles são iguais. Outra coisa que pode acontecer se você utilizar o tufinho com cola de cianocrilato é algumas doenças oculares. Por exemplo, como o tufo ele fica um grudado no outro, não existe um espaço ali, o fio ele não consegue respirar, não consegue fazer a higienização. Quando eu fazia tufinho, eu falava para as minhas clientes, porque eu fui orientada assim pela pessoa que me ensinou, que o tufinho, né, os cílios não deveria ter contato com água, tá? Não molhar com água nem quente nem fria, porque o fio, a extensão de cílios, a gente fala para a cliente que ela pode higienizar, porém não com água quente. Quando eu fazia o tufinho, eu falava para a pessoa que ela não podia nem molhar, porque senão ia cair. A nossa cola de cianocrilato, ela é super forte e ela é resistente à água. Agora, com a cola de Lastec, ela não é resistente à água. Eu fazia, quando eu falava que a cliente não podia molhar, eu fazia com isso aqui, com a de cianocrilato. Por que eu falava que não podia ser lavado?
Como não tinha uma acoplagem perfeita e o fio saía colando de qualquer jeito por cima dos cílios, sem distância da raiz, sem isolamento, sem prestar atenção na quantidade de adesivo, ele não teve o contato real com os cílios naturais. Né? Ele estava ali colado em um e outro. Possa ser que realmente, né, que realmente aconteceu de cliente me mandar mensagem no outro dia falando que os cílios caiu tudo e ainda todos que caíram tinham os cílios dela natural, grudado. Mas por que, Débora, pode acontecer algumas doenças oculares? Como, por mais que algumas falam hoje que pode ser utilizado o tufinho, pode ser lavado, não tem como dar uma higienização mesmo de verdade na raiz, porque eles é acoplado muito perto da raiz, com muito excesso de cola e não tem um espaço, os fios não ficam soltos entre um e outro, o fio não consegue respirar, não tem um espaço ali nem para o pincelzinho entrar. Era difícil, eu lembrei de quando eu fazia até de pentear os tufos, tá? E com isso, pode acontecer, pode surgir a blefarite. Já falei aqui sobre a blefarite, tem uma aula também que fala sobre blefarite, mas eu vou explicar para vocês o que é blefarite. A blefarite é uma doença ocular que surge por falta de higienização, com a reprodução de gorduras aqui bem na barra ciliar, tá? Os sintomas são coceira, vermelhidão, inchaço, e isso acontece por falta da higienização. Como evitar, Débora? Tem como parar com esses sintomas? Não. Ele só dá uma acalmada, para um pouquinho por um tempo, mas já ele volta. Como a higienização já é difícil porque é um colado no outro, aí tem algumas pessoas que continuam fazendo esse tipo de técnica que é errado e ainda falando para a cliente não ter contato com os óculos, para ter cuidado até quando lavar o rosto, até quando lavar o cabelo. Pode surgir também outra doença, que é o calásio. O calásio é uma doença que surge por entupir a raiz, o bulbo, tá? Porque os nossos olhos têm glândula sebácea que produz gorduras. Como essa gordura ela não consegue sair porque os tufos são grudados bem na raiz dos cílios, acaba entupindo o bulbo, acaba acumulando essa secreção por dentro e acaba dando inchaço e surgimento de alguns carocinhos, algumas bolinhas com secreção, tá? Esse daí você tem que ir diretamente no médico, em alguns casos é bem grave mesmo. Então, se atente em qual técnica você está utilizando de extensão de cílios, tá? Tufinho não é considerado extensão de cílios se for usado com cola de cianoquilato, ok? Agora, se a pessoa estiver utilizando em você com cola de lastex só para um evento, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não tenho nada contra isso. E para te provar que tudo que eu tô falando aqui é verdade, além de eu ter passado por todo esse processo de que eu fiz o primeiro curso, eu tive contato com o tufinho, depois de ter danificado alguns cílios de uma cliente minha, até na hora de fazer a remoção com o removedor certinho, na hora de fazer a remoção, eu percebi que mesmo assim, como tinha 3, 4 fios juntos no tufo, saía cílios da cliente, depois de ter danificado bastante cílios da cliente, depois de ver clientes com bastante sintomas de irritação e alergia e tudo mais, eu decidi entrar pro mundo da extensão de cílios. Foi quando eu deixei de lado o tufinho, fiquei mais ou menos uns 6 meses sem mexer com cílios, só juntando dinheiro para fazer o meu curso, meus primeiros cursos, que eu fiz 2 cursos em um único mês de extensão de cílios. E para te provar que eu estou certa do que eu tô te falando, eu vou te mostrar agora como fazer a aplicação do tufinho com cola de lastex, que é a forma correta. O tufinho com a cola de cianoquilato, para você ver como não tem como fazer o isolamento, porque como a base dele é grossa, vai um colando no outro e vai atrapalhar assim as fases. E eu vou te mostrar também como fazer a acoplagem, como é a diferença entre o tufinho e o fio a fio e o volume brasileiro utilizado com a cola de cianoquilato. Vamos lá? Estou aqui posicionada, coloquei uns cílios de treino aqui na minha boneca. Já coloquei aqui a gotinha do adesivo. Vamos começar o teste, né? Vou mostrar pra vocês desse tufinho aqui. Ai. Já apagaçou tudo. Espera aí que eu vou tentar tirar de novo. Gente, tá vendo que ele tem uma dificuldade pra sair? Porque aqui na própria embalagem já tem cola, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó,
Então, aqui minha luva é preta, não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó, dá pra ver que tem um pouquinho de cola, tá vendo? Então, cola por cima de cola, não cola. Vamos começar aqui. Eita, a pinça caiu. Mergulhando essa base na cola. Pra provar que tem excesso de adesivo, vou tocar aqui pra vocês verem o tanto de cola que sai. Gente, olha isso aqui, a quantidade. Muito, muito adesivo. Depois eu vou mostrar pra vocês a técnica de extensão de cílios, a quantidade só que sai, tá vendo? Vou mergulhar aqui de novo pra fazer a acoplagem aqui na boneca. Geralmente é assim que as pessoas fazem a aplicação, né? Coloca aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele foi aplicado aqui em 2 fios, tá? Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. Aí, olha isso. Não tem como colar só em um. Ficou? Acredito que vai demorar um pouco pra secar, porque pela quantidade de adesivo, né? Por mais que o adesivo que eu utilizo aqui é o adesivo que tem uma secagem rápida, né? Mas pela quantidade, demora também pra secar. Dá pra perceber que ele é feito de plástico, não tem simetria nenhuma, diferente de um fen que a gente monta. As pontinhas, dá pra perceber que estão mal acabadas, que é plástico, que é um material ruim. Eu consigo identificar hoje um tufinho de longe. Vamos fazer agora com esse daqui o teste. Acho que esse daqui vai ser um pouco pior ainda, porque a base dele ainda é mais larga, ó. Eu vou colar assim por cima, que é da forma que é colado também. Mergulhar só um pouquinho aqui, pra não dizer que eu tô forçando pra pegar a cola. Tá vendo? Vou lá fazer a acoplagem. Ixi, esse aqui vai pegar uns 4 fios. Olha aqui. Coloco um pouquinho com a distância pra vocês conseguirem ver. É difícil até de colar ele aqui, porque é muita cola. E um monte de fio. Ah, Débora, mas também tá colando num fio porque você não tá fazendo isolamento. Mas, gente, mesmo fazendo isolamento, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tirar aqui o adesivo. Vou isolar, igual a gente faz na extensão de cílios, tá? Vou colar até esse aqui, ó, que tem a base um pouco mais fina, tá? Do que o outro. Vou tirar aqui. Meu Deus do céu, é impossível conseguir tirar esse fio daqui, esse tufo daqui, com uma mão só. Não tem como, igual a gente faz com a extensão de cílio. Tem que segurar aqui. Aí, ó, tirou. Agora, com a outra mão, isolou. Com a extensão de cílios, com uma mão, a gente pega o fio tranquilo. Esse daqui vem com cola ainda, né? Isolei, tá? Fiz o isolamento. Vou aqui colar. Vou segurar um pouco mais, porque pela quantidade de... Como a base é grosseira, puxa uma quantidade muito grande de cola. Eu botei tanta força pra colar que colou até embaixo. Vou testar em outro fio aqui, peraí. Segura, tô segurando, soltei. Vamos de novo. Vou pegar até outro aqui, que não tá nem colando em nenhum só. O peso dele é tão grande que não tá ficando em um só. Vamos lá. Jesus, que trabalho pra tirar ele daqui. Bagacei tudo. Vamos de novo. Aí, foi. Ó, colinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vamos lá. Por isso que ele não foi feito pra extensão, porque ele já vem com cola, já vem com nó. Ó, adesivo. Coloquei aqui. Vou isolar. Gente, ele não tá ficando em um só. Por conta do peso, eu acredito, ó. Tem nem zona de apoio pra apoiar um negócio desse. Os cílios tão fininhos. Vou tentar colar aqui. Grudado de novo, igual eu colei aquela hora, pra ver se ele fica.
Agora ele ficou. Tá vendo? Percebi que ele não gosta até de isolamento, né? Porque em um só ele cola com muita facilidade. Olha isso. Ele não cola com muita facilidade em um só, mas quando é 2, 3, ele cola fácil. Ainda eu percebo que a cola aqui, ó, o adesivo ainda tá molhadinho, tá vendo? Pela quantidade, demora bastante pra secar. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença do volume brasileiro, da técnica mesmo de extensão de cílios colado com a cola de cianocrilato, tá? Que é a cola que foi feita para profissionais de extensão de cílios. Mergulhei aqui, ó, mostrando pra vocês, retirei sem excesso de cola. Cadê aquele bololô de cola que fica no tufinho? Não tem, tá vendo? Segura, segura. Acoplado, tá vendo? Sem excesso de cola. Olha a diferença de a base de um pro outro. Percebam que ele não tá colando no outro do lado, mesmo sem fazer... Ai, Débora, mas você fez isolamento, tá? Eu vou fazer um aqui agora. Como esse fio de boneca é um espaçado do outro, né? Os cílios da cliente geralmente não é assim. Eu vou colar uma aqui, ó, sem fazer isolamento, ó. Como a base é tão fininha, mesmo do volume brasileiro, que tem uma base um pouco mais grossa do que o fio a fio, mesmo assim, ó, consegue. Olha isso. Vou fazer um de fio a fio agora pra vocês verem. Fio a fio ainda é um pouco mais fino ainda. Vou colar nesse primeiro fiozinho aqui, ó. É assim que é a forma correta, ó. Isolar o fio sem excesso de cola, acoplar em uma distância da raiz, ok? Mas, Débora, de que forma que deve ser utilizado o tufinho? O tufinho deve ser utilizado assim, ó. Aqui eu tenho uma cola de latex, essa aqui saiu muito branca. Vou colocar de novo, tá? É a mesma cola que eu mostrei pra vocês aqui no início da aula. Vou colocar de novo aqui, ó. Essa é a cozinha dela mesmo. Desse jeitinho aqui. Vou pegar agora esse aqui, ó. Meu Deus, como é difícil. A gente é acostumada com extensão de cílios pegar ele. Mas é desse jeitinho aqui. Molhei, tá? Vou vir aqui e vou acoplar, porque é dessa forma mesmo que deve ser acoplado usando a cola de latex, a cola de cílios postiço. Olhei, tá vendo? Vamos testar agora o outro fio, o outro tufo aqui. Fazer assim pra tirar. Pegar todos os fios, porque se deixar um pra trás, desmancha tudo. Aí. Peguei a cola aqui, tá vendo? Cola de latex, tá? E venho aqui e colo. Débora, então eu posso pegar esse cílio estufinho e utilizar na minha casa com cola de latex? Pode, gente. Aí você sabe já que a durabilidade dele tem que ser no máximo de um dia. Você tem que retirar ele, tá? Depois que chegar do evento, da festa, da formatura, depois de fazer aquela maquiagem elaborada, chega em casa, você não chega da festa, né, e vai higienizar o rosto, tirar toda a maquiagem, então o tufinho também deve ser retirado. Porque se você deixar não fazer a higienização, vai acontecer tudo isso aqui que a gente falou no início da aula, ok? Então, essa é a forma correta de ser aplicado, tá bom? Descarte todas essas possibilidades de usar tufinho, diferente se o tufinho não tem a base, diferente se a tufinho for feito de seda. Descarte essa possibilidade de usar com cola de cianocrilato, tá bom? Você entendeu agora porque eu não tenho nada contra o tufinho utilizado da maneira correta? O tufinho, ele é um produto, como todos os outros cílios postiço. O vilão mesmo é a pessoa que utiliza ele com a cola de cianocrilato.
com a cola de cianopilato, tá? Ele é um produto como qualquer outro, tá? Ele não é o vilão, tadinho, eu tenho até pena do tufinho. O problema é que as pessoas continuam, insistem, né? Ficar ultrapassadas, ficar para trás, sem estudar, né? Sem renovar os conhecimentos, sem ficar à frente da concorrência, continua fazendo tufinho. Gente, eu falo isso com autoridade, porque eu cheguei a fazer no início, o primeiro contato que eu tive, né, com os cílios mesmo, foi com o tufinho. Eu me apaixonei ali, eu não falo que foi uma experiência ruim, porque foi ali que eu percebi que eu gostava de cílios e que eu fizesse um curso, eu ia me dar super bem no curso de extensão de cílios. Porém, uma técnica é totalmente diferente da outra. O tufinho não é nem considerado técnica. O tufinho utilizado com a cola de cianopilato, para mim, desculpa, é utilizado por pessoas que não têm conhecimento, é utilizado como se fosse uma gambiarra, tá bom? Desculpa falar isso. Não tô falando mal da profissional, mas para mim, pessoas que utilizam o tufinho como extensão de cílios é por falta de conhecimento. Eu cheguei a fazer 3 cursos, como eu falei pra vocês, de tufinho no início. Nenhum deles eu tenho um certificado e não conto ele quando eu falo que eu tenho 16 cursos. Eu conto mesmo a partir de janeiro de 2020, quando eu comecei a fazer cursos de fio a fio, ok? Quando eu fiz esses 3 cursos, as pessoas se preocupavam em fazer cílio cheio em pouco tempo e em ganhar dinheiro, tá bom? Dinheiro todo mundo quer, né? Não tô falando mal que as pessoas querem ser mercenários, que estão pensando em dinheiro e tudo mais. Dinheiro todo mundo quer. Mas a gente precisa entender que a função dos cílios não é embelezamento. A função dos cílios é proteger os nossos olhos, porque a mucosa, a membrana e tudo mais não faz isso sozinha, tá? Então, a função dos cílios é proteger, não é embelezamento. A gente que mulher, que é super vaidosa, que gosta de se embelezar, tá cada dia mais bonito, e percebeu que o olho, aquele destaque mais preto, com mais volumoso, com mais fio, a gente fica mais bonita. Alguns efeitos até um pouco mais sexy, e aí a gente percebeu que colocando cílios poderia. Porém, foi criada técnicas corretamente e inventaram técnicas, né, mais rápida, mais fácil e tudo mais. Quando eu iniciei na área, foi mais ou menos, quando eu fui apresentada ao tufinho, foi mais ou menos no ano de 2015. Trabalhar com tufinho naquela época, eu até entendo porque tinham poucas informações até de tufinho na internet, tá? De criar de extensão de cílios. Quando eu procurava minha extensão de cílios, tinham poucas pessoas falando. E mesmo assim, eu não sabia diferenciar. Porque se uma profissional que falava pra mim no curso, que já tinha não sei quantos certificados, que poderia fazer, que não ia danificar o cílio da cliente, eu continuei fazendo. Até que aconteceu algumas coisas, já cheguei até pessoas em falar que iam me processar por conta do tufinho, porque fazer os cílios hoje, o olho no outro dia acordar inchado por conta de excesso de cola e tudo mais. E isso não é porque eu não sabia fazer, porque eu via as profissionais, né, a professora fazendo e me mostrando, e eu fiz exatamente do jeito que ela falou. Então, eu não tenho nada contra o tufinho, mas o tufinho utilizado com cianopilato, eu tenho contra sim. Gente, é bem difícil. Se você estiver pensando em ir pro caminho do tufinho, porque é mais fácil, eu entendo. Eu entendo que é mais fácil. Em vez de você isolar o fio, pegar um fio super fino de fio a fio e tentar ali equilibrar para colar no fio natural da cliente. Pegar o volume brasileiro, que é um fio um pouquinho também mais difícil de trabalhar, e colar sobre os cílios da cliente. Ou até mesmo montar o fêmea de volume russo, né? Que eu tenho muito iniciante que quebra a cabeça. Graças a Deus hoje eu domino, mas eu domino porque eu me dediquei, eu treinei muito, tá? Eu entendo, mas não vão pelo caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil não é o correto. Tanto, gente, que é difícil. Você, mesmo depois, se você, trabalha com tufinho hoje e você vai migrar para a extensão de cílios, você vai perceber, porque eu passei por isso, que é difícil. Aquelas pessoas que você já fizeram tufinho alguma vez e deu algum tipo de problema, algum tipo de reação, algum tipo de inchaço, ela raramente vai voltar a fazer os cílios com você, mesmo você explicando que sua técnica é outra, mesmo você explicando que não é, porque elas vão generalizar tudo, ela vai dizer que tudo é cílios, que tudo é tufinho e tudo vai dar as mesmas coisas. Eu falo isso porque acontece comigo até hoje, tá? Eu tenho pessoas aqui, a minha vizinha mesmo, aqui do lado tem um dentista, né? E a moça que trabalha com ele falou recentemente que ela não queria
que ela achava lindo, ela vê que as clientes saindo, e ela falou que achava lindo, só que ela tem medo, porque a última vez a moça demorou apenas 30 minutos pra fazer os cílios dela, não higienizou, saiu colando tudo por cima, tá? E ainda no outro dia ela ficou com muito inchaço, e ainda a pessoa ainda não deu um suporte pra ela. Ela teve que arrancar tudo. O meu intuito aqui não é falar mal da profissional, tá? Eu só tô alertando você, nem falar mal do procedimento, mas só para alertar a vocês que acima do embelezamento do olhar, uma lash design, ela se preocupa com a saúde dos cílios naturais, porque a função dos cílios é manter a lubrificação dos olhos, é proteger, como se fosse uma peneira, como se fosse um filtro, tá? É para isso que o cílio serve. Débora, mas o tufinho também não é cílios, não vai ficar ali? Tá, mas vai chegar um tempo depois de você fazer o tufinho várias vezes com a cola de cianocrilato, vai causar alopecia que você não vai ter cílios algum, tá? Já atendi várias clientes que chegou aqui com falhas de tufinho, tá? Principalmente por elas ter puxado por causa que teve algum incômodo, não aguentaram e puxaram. E o meu intuito aqui é esse, é só alertar vocês mesmos, tá bom? Opte sempre pelo melhor caminho. É mais fácil, eu juro pra você. É difícil no início trabalhar com extensão de cílios, porque eu migrei de uma técnica, né, que é o tufinho, pra outra, tá? Foi bem difícil. O tufinho, quando eu atendia a domicílio. Eu ia lá fazer os cílios em 20 minutos. E às vezes atendia até 3 clientes. E aqui em São Paulo você sabe que tudo é longe, mas eu consegui atender pela facilidade. A partir do momento que eu fiz o curso de extensão de cílios, eu não fui mais atender a domicílio, porque eu tinha que levar a maca, tinha que levar tudo e eu não tinha condições. O tufinho eu fazia de qualquer jeito, em cima da cama, em cima do sofá da cliente, porque era uma posição ali rápida. Agora, pra fazer extensão de cílios, que no mínimo é 1h30, não tem como, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido tudo pra vocês, falando mais uma vez, eu não tô aqui falando mal de nenhuma profissional e nem do ganha-pão de ninguém, tá bom? Mas é bom vocês ficar atenta e alerta. Você, cliente que tá vendo esse vídeo, fique alerta. Qual tipo de cílios você tá usando? E se você está pensando em optar agora no início pelos cílios mais fácil, mais rápido, não vá. É um conselho que eu tô te dando. Trabalhar com extensão de cílios no começo é um pouco difícil, mas eu garanto pra você que o resultado é compensador. Eu espero ter ajudado bastante, esclarecido bastante aqui pra vocês a minha opinião, tá bom? Espero ter ajudado vocês bastante, eu espero vocês aqui na próxima aula, lembrando que nós temos aulas toda semana, então já se inscreve aqui no canal, ative o sininho e curta bastante esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, que já relatar alguma coisa que já aconteceu, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Beijo, até a próxima!